Inteiro. Nunca ouvi falar desse cipó. Deve ser um cipó endêmico de lá, né? Cada região tem o seu cipó endêmico, né? Uma curiosidade muito interessante, eu não sei se você sabe, na floresta amazônica não existia escrita, né? Os índios não tinham escrita, mas eles tinham um sistema de contar histórias e de matemática avançadíssimo, principalmente um sistema matemático avançadíssimo. Como eles contavam histórias, como eles guardavam genealogias, é, e passavam informações para frente através dos cipós, dos nós dos cipós. Os índios iam lá, pegavam cipós específicos, né? Faziam nós específicos em quantidades específicas e aquilo queria dizer uma conta matemática, uma genealogia de alguém importante, né? Ou uma história simples. Eles faziam tudo através de cipó e de nó, né? Que pó, se você fosse traduzir, né, numa língua lá do Peru, é o equivalente à matemática, se você fosse traduzir. Os nós são justamente nós de cipós, de correntes, ou de cipós ou de correntes, né? O Bitcoin, ele tem a famosa blockchain, né? É a corrente de blocos, né? Um nó de Bitcoin é quando você baixa todo. Por exemplo, eu tenho um nó de Bitcoin aqui, né? Eu baixei o Bitcoin Core e tenho meu full node aqui, meu nó inteiro rodando. Aí quando, se por acaso acontecer algum fork, eu tenho 10 Bitcoins na minha carteira ali no Bitcoin Core, digamos. Aconteceu um fork do Bitcoin, eu continuo com aqueles 10 Bitcoins e ganho 10 da outra moeda nova que foi criada. Entendeu? Essa é a vantagem de você ter um full nó, né? Um nó full, né? Quando acontecer um fork, você fica com as duas moedas, né? Então a pessoa fala, ai, os irmãos Winklevoss. Os irmãos Winklevoss foram as pessoas que tiveram a ideia de criar o Facebook. Só que quem criou foi o Mark Zuckerberg, né? Eram dois gêmeos, eles eram gênios também, né? Eles eram de Harvard. E o que acontece? Eles eram atletas, né? Os moleques eram super dotados em tudo, vinha de família muito rica, né? E eles queriam fazer dinheiro, né? Eles estavam na missão de seus 20 e poucos, 30 anos, fazer bastante dinheiro, fazer seu primeiro bilhão. Eles tiveram a ideia do Facebook, Mark Zuckerberg fez antes deles, né? E eles falaram: ah, vamos investir nessa nova moedinha. Isso foi em 2011, né? Chamada Bitcoin. Eles compraram 700 Bitcoins e rodando full node, né? Então, com todos os forks que aconteceram de 2011 para cá, eles não têm 700 bitcoins. Se eles são espertos, eles devem estar com uns 1.200, 2.000 bitcoins por aí, entendeu? Por causa dos forks. E aí, você já se imaginou com 2.000 bitcoins? Já se imaginou aí com 2.000 bitcoins na sua carteira? Nas suas várias carteiras? Pior que naquela época era bem comum. A pessoa ter 1.000, 2.000 bitcoins, 3.000. Até 2013 era comum. De 2013 pra cá, as pessoas foram ficando mais idiotas, né, bicho? Foram ficando mais retardadas. Uns perdiam, não tinham responsabilidade, perdiam as palavras. Outros vendiam os bitcoins a troco de nada,
né? Graças a Deus, Deus me impediu todas as vezes que eu quis vender meus Bitcoin. Todas as vezes que eu quis vender, aconteceu alguma coisa que eu não podia vender. Aí tem idiota que é porque os irmãos Winklevoss têm uma carteira pública, né? Uma carteira que é rastreada deles, que todo mundo sabe que é deles. Né? Tem uns idiotas que quando vão colocar os maiores usuários os maiores detentores de Bitcoin do mundo, colocam como se eles tivessem 300, 200 Bitcoins, que é o que a carteira deles deve mostrar que eles têm. Mas você acha mesmo que esses irmãos gêmeos, que são gênios, os dois, não têm várias e várias carteiras com vários e vários bitcoins cada um? Né? Eles não têm só uma carteira, não, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Né? A mesma coisa que achar que a MicroStrategy tem. Eles já devem ter mais de 1.000 bitcoins, né? A MicroStrategy. Se não tiver, já chegou bem perto disso. Né? Eles têm todos esses bitcoins em uma única carteira. O que não faz sentido nenhum. Eles devem ter centenas ou até milhares de carteiras com várias frações de bitcoins ali. Não faz sentido nenhum deixar todos esses bitcoins numa carteira só. Faz sentido em alguns casos, quando você quer deixar ele para posteridade. Aí é outros 500. Ou quando você quer provar alguma coisa, tipo Satoshi Nakamoto, né? Até mesmo no Nubank dá essas cagadas, né? Você disse que achou a carteira deles com 50 bitcoins lá, né? Aí, tá vendo? Só hoje compraram 7.000 bitcoins. Tá bom demais. Tá bom demais, isso. Tá bom demais. O Michael Saylor, se ele cuidar bem dos ativos dele, ele logo, logo se torna top 10 mais ricos do mundo, né? Mas o cara tem que saber. Não pode fazer cagada também não, né? Esse negócio de colocar all-in tudo em Bitcoin realmente é perigoso. Porque se você colocar todos os ovos numa cesta só também realmente é perigoso. O certo é fazer que nem eu faço. Você compra o Bitcoin e esquece, meu filho. Compra o Bitcoin ali, esquece. Daqui 20 anos você vai olhar lá, porra. Né? Daqui uns 15, talvez 10 anos, eu observo quanto eu tenho na minha carteira em dólares, né? Quantos dólares eu tenho. É talvez menos, talvez uns 5 anos, né? Uns 5 anos já tô aguardando desde que? Os primeiros bitcoins que eu comprei foi no final de 2011, mas eu os vendi. Desde 2012. Tô guardando meus bitcoins desde 2012, né? Então, até daqui uns 5 anos já dá pra tirar uma boa grana. Dá pra tirar um dinheirinho até interessante. Em 2011, Josafá morreu. 2012, foi de 2012 para 2013. Veio um tio meu, ele tá lá nos Estados Unidos hoje, o Carlos. Ele veio com outros parentes meus, né? Adonias e tal. Vieram pro Pará, né? Aí eu, idiota, quis ostentar. O que que eu fiz? Eu peguei uns Bitcoin, quis ostentar pra eles, né? O pessoal lá de São Paulo e tal, eu morando lá no Pará. Eu vendi acho que uns 150, 160 Bitcoins na época. E vendi e comprei, peguei pelo PayPal, né? Aí saquei o dinheiro em Santana do Araguaia, comprei um notebook cor-de-rosa para minha mãe e paguei um monte de coisa lá para eles lá, ostentando. Mas eu penso isso em retrospectiva, eu fui muito idiota, né? Fui muito boca de burro. Não, o primeiro trilionário provavelmente
Vai ser o Elon Musk mesmo. Ele trabalha numa indústria fundamental que é de foguetes, né? Não acredito que seja o Michael Saylor, não. Mesmo os aposentados vão explodir em quantidade nos próximos anos, eu acho que o Michael Saylor não vai ter tempo de vida para se tornar um trilionário. Já o Elon Musk não precisa ter muito tempo de vida. Ele tem contratos com o governo e Bitcoin nenhum no mundo ganha de contratos com o governo. O governo emite dinheiro infinito, né? Mas enfim, você escutou que na época eu tenho que ver no histórico da minha carteira. Você consegue ver lá no histórico da minha carteira. Eu acredito que eu tenha gastado uns 150 bitcoins na época. O Carlos vai se lembrar disso, meu tio, lá que tá lá nos Estados Unidos. Comprei um notebook para minha mãe, foi o notebook mais caro do mundo, eu devo ter pago uns 40 bitcoins nele, né? Comprei um notebook para minha mãe, um notebookzinho cor-de-rosa. Comprei um monte de coisa para eles e fiquei ostentando, né? Devo ter pegado na época, uns 8 mil reais, sei lá, 5 mil. Nem me lembro quanto que era. É imbecil, né? Naquela época o Bitcoin também era porcaria, né? Ninguém acreditava. Bom, pelo menos as pessoas fora do mundo cyberpunk não acreditavam que o Bitcoin chegaria onde chegou hoje. Eu sabia que era um negócio que ia subir muito de valor, mas não sabia que ia subir tanto assim, né? E eu não entendi ainda a grandeza do Bitcoin, tudo que ele proporcionava. Eu não entendi ainda qual era a revolução que ele causava, né? Eu fui entender isso com o passar dos anos, né? Mas eu entendia que não era uma coisa simples, né? A primeira coisa quando eu descobri o que era Bitcoin que eu tentei fazer o seguinte: eu ganhei uns Bitcoins, acho que foi em final de 2011. Eu ganhei uns bitcoins, eu acho que era 0,3 bitcoins de um conhecido meu. O que que eu fiz? Tava na minha Bitcoin Core, né? Eu tentei copiar esses bitcoins para outro computador. Eu tinha três ou era quatro computadores em casa. Quando eu percebi, opa, isso aí não é qualquer coisa. Essa moeda não pode ser copiada, né? É uma moeda que eu dou Ctrl C, Ctrl V, não é moedinha de internet qualquer. É uma moeda que é realmente algo sério, né? Aí, quando eu percebi isso, aí eu comecei a comprar, a fazer algumas tarefinhas que dava Bitcoin. Minerei até 2013. Eu minerei Bitcoin em computador, em PC mesmo. 2013 já não compensava mais. Mas eu minerei, eu tinha um computador bem potente, valia uns 20 mil reais na época. Então, o meu computador era muito bom, top das galáxias. Eu mesmo tinha montado ele. Dava para comprar um carrozinho usado com aquele computador. Minerei, né? Mas parei de minerar quando começaram a usar a placa de vídeo. Eu parei de minerar Bitcoin. Aí depois disso eu só fui comprando, né? Depois que eu vendi esses Bitcoins, eu nunca mais vendi. Nunca mais vendi. Eu tentei vender em algumas ocasiões específicas, mas graças a Deus nunca consegui. Sempre dava algum chabu. A pessoa não tinha dinheiro suficiente, eu não tinha conta bancária, sempre dava algum chabu e eu nunca consegui vender.